participação da nossa analista Isabel Mega, porque apesar dessa mobilização, né, Mega, o presidente do Senado tem sinalizado resistência para instaurar a comissão mista, lembrando que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também é o presidente do Congresso Nacional. Bom dia. Oi, Estevão. Bom dia para você também, agora com um pouquinho mais de tempo. Bom dia a todo mundo que está chegando em mais um novo dia. Estevão, de fato, Davi Alcolumbre e Hugo Motta têm ali uma certa sintonia em relação ao que eles pensam sobre a criação, neste momento, de comissões, seja uma CPI, seja uma CPMI, para investigar a questão das fraudes no INSS. Ninguém, por óbvio, esconde a gravidade do que está sendo apurado lá pela Polícia Federal, pela Controladoria Geral da União. Mas há nos bastidores, Estevão, uma avaliação de que não seria o momento oportuno, que você ter uma CPI ou uma CPI no Congresso Nacional neste momento poderia gerar tensão política, poderia atrasar a pauta das duas casas. Então, uma visão bem compartilhada entre um presidente e outro. Mas o que eles têm sinalizado à oposição? Pelo menos a abertura de diálogo. Devem receber esses parlamentares da oposição para tratar sobre o assunto, mas ainda assim a visão que prevalece hoje é de que não seria o momento adequado para tocar essas investigações. Lá na Câmara dos Deputados, o presidente Hugo Motta tem um argumento que ajuda ele a deixar esse assunto, digamos assim, congelado ali na geladeira, que é o fato de a gente ter uma fila de 11 comissões com pedidos pendentes para que ele analise. Alguns já são de bastante tempo, inclusive assuntos que acabaram se perdendo com o passar do tempo. Outros assuntos não, outros assuntos ainda teriam alguma relevância. Então ele pode ficar usando esse argumento para dizer, não, vou ali analisar a fila das CPIs e aí depois dou uma derradeira em relação a esse assunto. No Senado Federal, Davi Alcolumbre tem um pouco mais de dificuldade de apostar nesse argumento, então vai ter que ser no tete-a-tete com os parlamentares, porque por lá a gente tem apenas uma CPI na fila. Quando a gente trata de CPMI, a gente está dizendo o seguinte, seria uma comissão formada por deputados e senadores. Tanto é que a gente teve a Coronel Fernanda, que é uma deputada, e a senadora Damares Alves, senadora, reunindo assinaturas juntas. As duas conseguiram esse mínimo necessário, como o Pedro estava contando para a gente, e vão, portanto, apresentar esse protocolo para dizer para o presidente, olha, tá aqui mais um pedido. Esse pedido cai justamente para o senador Davi Alcolumbre, que, portanto, tem essa visão ali, segundo aliados, nos repassaram de que não seria um momento ideal para você fazer essa CPMI. Pesa também o fato, a gente tem falado bastante sobre isso, de que as investigações na Polícia Federal ainda estão em curso. Então, tem muita coisa que ainda está por vir. A gente não tem acesso completo a todo o material que a Polícia Federal teve acesso também. Documentações que basearam essas operações e ajudaram a PF a chegar a cada um desses suspeitos em relação às fraudes. Então, você acabaria competindo as atividades de uma CPI ou CPMI com as atividades da própria Polícia Federal, e o Congresso Nacional também está sentindo uma necessidade, Estevão, antes de te entregar, de trazer mais ritmo para a pauta. A gente já está em maio e até aqui, de fato, as coisas ainda estão muito lentas, tanto na Câmara quanto no Senado. Mega, continuo com você aqui porque surge uma dúvida até nessa queda de braço, vamos dizer assim, da oposição atuando na Câmara, pressionando Hugo Motta e dos senadores pressionando Alcolumbre. O que pode ser de mais positivo para a implantação da CPMI? Qual dos dois lados aí do nosso legislativo brasileiro que tem mais chances de conseguir fazer a pressão, mas uma pressão efetiva para a criação? Nesse momento, está muito equilibrado. A gente sabe que, ainda que haja resistência de um presidente ou de outro, a abertura do diálogo acontece, mas, ao mesmo tempo, não vai adiantar muito você pressionar. Mas a pressão vai continuar e a oposição, seja quando é de direita, seja quando é de esquerda, tem essa prerrogativa de fazer pressão. São grupos
digamos assim, minoritários na Câmara, minoritários no Senado e que têm essa prerrogativa, de fato, de pedir CPIs, principalmente na Câmara dos Deputados, onde nos últimos anos a gente teve mudanças de regras em relação a isso, que justamente trariam essa obrigação de, em algum momento, se analisar esse pedido. Não dá para ficar ali o tempo todo em banho-maria. Então, a oposição, de repente, por exemplo, poderia acionar o Supremo Tribunal Federal. Isso representaria uma intervenção de um poder no outro. Isso já aconteceu no passado, por isso que eu estou citando, Estevão. Então, em termos estratégicos, qual que seria o caminho mais fácil? Seria o Senado, por conta dessa ausência de fila que a gente está mencionando. Tem uma CPI só por lá, aguardando o aval de Davi Alcolumbre. É diferente do cenário da Câmara dos Deputados. Câmara, sempre as coisas são mais volumosas, são 513 parlamentares. Então, a gente tem uma fila, de fato, que é muito maior por lá e que dá ao Hugo Mota esse argumento de, olha, estou ali esperando essa CPI, então, essa fila de CPIs, vou analisar caso a caso. Querendo ou não, ele ganha um certo tempo para tomar uma decisão final e pode ser que nem tome, pode ser que vá segurando. Isso não seria uma inovação dos presidentes atuais. Isso é feito conforme uma análise, um cálculo político que eles fazem, sobretudo com a influência também do governo, que, claro, não quer ver nenhuma dessas comissões avançando, tem total interesse nisso. E encontra, tanto em Davi Alcolumbre quanto em Hugo Mota, uma aliança que está valendo justamente também para segurar essas comissões. Obrigado pela sua análise, Isabel Mega. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no Novo Dia.